Fala pessoal, o Ariel aqui. Espero que todos estejam bem. Dessa vez vamos para um vídeo um case aqui, que na verdade eu não ia trazer neste momento, eu ia trazer um pouco mais para frente, porque eu acho ele um pouco mais puxado que outros assim, então não vai ter exatamente uma sequência lógica de dificuldade que eu estava querendo colocar, mas não tem problema. E por que eu estou trazendo agora também? Simplesmente teve o Nobel da Computação há pouco tempo aí, saiu início do mês aí, início do mês passado, se eu não me engano. E os ganhadores, dessa vez, foram ganhadores que foram responsáveis por criarem a base teórica para o aprendizado por reforço, né, o Reinforcement Learning. E a ideia aqui, não foram eles que criaram, assim, né, na verdade não tem exatamente um autor ali que criou isso, foi ao longo do tempo, as pessoas vêm construindo ali, pesquisadores, mas essa dupla ali, esqueci o nome deles agora, mas eles simplesmente criaram toda a base teórica que a gente tem usado, toda não, né? A maior parte da base teórica que a gente tem usado hoje em dia. E a gente pensa muito em AlphaGo, não sei se alguém já ouviu falar sobre AlphaGo, que ganhou o Kasparov lá no xadrez, depois ganhou o coreano, o chinês, alguma coisa assim. E é da DeepMind, e simplesmente o que acontece? Tem documentário também, isso aí eu acho que tá disponível no YouTube, legendado, tá tudo certinho. Tem mais ou menos 1 hora de vídeo, algo assim. Eu já assisti aí há um tempinho. E a ideia aqui do aprendizado por reforço assim, é a base para robótica também, é a base para muita coisa que a gente vê da IA, que envolve esses modelos de LLM, Transformers também, tem uma base de aprendizado por reforço ali. A DeepSeek saiu há pouco tempo também, fez uma inovação nessa área, voltado para isso, fez uma otimização ali para poder gastar menos recursos computacionais, usou algumas coisas ali de probabilidade para otimizar um pouco essa busca. E o que acontece? Aqui, a ideia, eu vou trazer um case que eu não pude usar os dados que eu tinha para esse case, que foi um case real no trabalho, uma consultoria. Mas, assim, tem alguns remendos de código aqui, outros remendos de código ali, de alguns outros projetos que isso é normal, isso acontece. De vez em quando pego referência minha mesmo. Referência de curso, referência de paper, referência de literatura. E a ideia aqui foi o quê? Na época que eu fiz a consultoria, foi justamente para poder prever preços de commodities ali, no caso, para uma empresa grande, aqui nacional, mas que simplesmente queria fazer a produção, tinha vários centros de distribuições, queria fazer com que comprasse, assim, eles fabricavam um produto final, mas eles queriam simplesmente poder comprar matéria-prima mais barata para poder economizar e aumentar a margem de lucro. Com base nisso, nada melhor do que você saber, mais ou menos ali, qual vai ser o preço, né? Um preço, uma estimativa, né? Um preço aproximado, para você ter essa noção e comprar nos momentos certos para poder aumentar a sua margem de lucro. Quem não quer saber quanto que vai custar o preço de uma ação, de repente também, né? E no caso foi uma commodity, ou algumas, né, na verdade. Mas aqui o que eu fiz? Eu adaptei para poder trabalhar isso com ações. Com ações que você pode pegar no mercado, na bolsa de valores. Mas assim, isso aqui não é recomendação de investimento, não inventem de fazer nada nesse sentido. Vou fazer mais explicações aqui ao longo do tempo, mas dá para ter uma noção em um robozinho que pode auxiliar de repente a você tomar uma decisão. E a ideia aqui, por que robozinho também, né? Por que eu construí esse agente aqui? Porque muitas vezes a gente compra alguma coisa por emoção. A gente pode comprar uma ação ou vender por causa da nossa emoção e isso pode acabar atrapalhando. O robô não tem esse sentimento, ele não tá nem aí se ele vai sentir alguma dor, se não vai. Ele vai se basear literalmente nos números para ver se é possível comprar ou vender e ele vai tomar essas decisões. Aí assim, quando eu falo que não é recomendação de investimento nem nada, porque simplesmente não é para vocês replicarem isso aqui achando que vão ficar ricos. Não é assim que funciona. Mas eu vou mostrar como é que ficou mais ou menos aqui. Eu vou mostrar o que eu fiz aqui. No caso, foi com a ação do Itaú. Pode ser replicada a outras ações. Peguem esse projeto aqui, adapte para outras ações. Vou mostrar como é que pode pegar outros dados aqui, como é que você pode mudar o ticker ali e fazer essa busca. Mas a ideia aqui é ter um assistente ali para dar uma auxiliada e vou mostrar como que eu construí isso. Aí vamos lá. Primeira coisa aqui, vou lá para o final já. Não preciso passar todo o código agora, vou passar já já. Mas a ideia é o quê? Eu defini ali
que eu coloquei, assim, um número aleatório, eu coloquei 10 mil reais ali, por exemplo, e eu fiz algumas limitações nos parâmetros de quantas unidades eu poderia comprar ou vender para poder maximizar meu lucro. E desses 10 mil, ele resultou em 87 aqui, quase 90 mil. Nossa, multiplicou ali por 9, em 7 mil dias, tá? 7 mil e poucos dias. Isso aqui dá o quê? Uns 15 anos, mais ou menos? Sei. 3 mil e poucos dias, vezes 5, dá 3 mil e poucos dias, mais ou menos. Não, uns 20 anos aqui que dá 3 mil e poucos dias, é quase 4 mil dias. Dá 10 anos, quase 8 mil dias, dá uns 20 anos. Então, tá entre 15 e 20 anos ali. Aí o que acontece? Não é aquela coisa de, coloque 10 mil aqui, daqui a 6 meses você tem 90. Não, não é isso não. É ao longo de muitos anos. E a ideia aqui, de repente, dá para fazer algumas adaptações para pegar algum valor que seja simbólico, algum valor que não vá perder. Não estou falando para você fazer isso, não. Estou falando que, assim, o que eu penso fazer futuramente, mas não só com esses dados, também com dados de outras coisas do mercado também, outros indicadores. Mas a ideia é, de repente, colocar ali, não sei, 500 reais, 1.000 reais, vou limitar o que eu quero, fazer as configurações. Vamos ver daqui a 20 anos como é que fiquei ali. Aí eu posso fazer uma carteira de acordo com o que eu já penso de investimento e posso fazer também um robozinho fazendo a carteira e vamos comparar depois quem saiu melhor. Posso fazer isso, mas é longo prazo. E a ideia não é essa aqui, não é vai ficar rico fazendo um robozinho aqui, não é nada disso não. Aliás, se tiver vídeo fazendo essas recomendações, que já vi muitos por aí, não caia nisso, porque ninguém ganha rápido assim, você vai cair em furada, vai cair em pirâmide, vai cair em qualquer coisa assim, e a ideia não é essa. Mas ao longo prazo, sim, você pode multiplicar bastante, até porque não é tanta coisa. Até isso aqui não. Tinha 10, virou 90 em quase 20 anos. De repente, você coloca em tesouro, pode ficar até melhor, não sei. Mas a ideia aqui é mostrar os conceitos. Vamos lá. O que acontece? Primeira coisa, é só dar um zoom aqui. Aumentar aqui a tela. Estou vendo o OBS aqui do lado também para ver como é que fica. Vamos lá, vamos por partes. Aqui tem as bibliotecas. Tem a biblioteca que eu usei aqui da otimização bayesiana. Usei essa versão aqui, tive que fazer o upgrade também, tive um problema ou outro, eu tentei executar, rodei tudo, tá tudo compatível agora. E as versões são essas aqui. Você poderia... Aqui nem interfere tanto a versão desses 3 primeiros aqui do Matplotlib, no Py, nem interfere tanto assim, mas a versão da otimização bayesiana interferiu bastante. Então eu tive que fazer algumas adaptações. As versões que eu usei são essas. Crie seu próprio ambiente, organize aí. Eu estou usando meu próprio ambiente que eu já estou acostumado, porque isso aqui eu usei meu ambiente principal, são os pacotes que eu costumo usar mesmo, então não tem problema. Mas assim, vamos por parte. Primeira coisa, para baixar os dados, o que eu fiz? Eu usei o Yahoo Finance, a API que eles têm disponível, e coloquei aqui o ticker do Itaú e o período de dados. Qual o período que eu coloquei aqui? Coloquei de 2005 a 2019, não, na verdade isso aqui eu cheguei a mudar. Isso aqui, se eu não me engano, eu mudei isso aqui e botei até 2025, tá? Isso aqui eu simplesmente acabei não atualizando os dados, mas isso aqui, se eu não me engano, tá até 2025. Eu vou atualizar aqui e vou subir, ó. Só deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o seguinte. Eu acho que tá em memória ainda porque eu executei tudo. 2025, isso mesmo. Coloquei até final de março. Isso aqui é outra coisa que eu tava fazendo. Eu ajeito aqui agora, ó. 28/3/25. Vou botar, na verdade, 30/3, eu acho que já puxa ali. É mais ou menos a data que eu tava organizando. Isso aqui foi outra coisa que eu fiz, que eu reaproveitei códigos, como eu falei. Mas considere que, assim, está indo de 2005 a 2025. São 20 anos de dados. E o que acontece? Questão de um certo tratamento de dados. Eu aqui não... o que acontece? Final de semana aqui, estava assim, ó. Você pode ver aqui, tá vendo dia 3, 4, 5, 6, 7, pula pro 10. Por quê? Porque final de semana a bolsa não abre, não opera. Aí o que eu fiz? Testei vários tratamentos. Resolvi replicar o valor de sexta para sábado e domingo, até porque é o mesmo valor, ele continua sendo o mesmo valor. Então, segunda-feira é um novo valor, aí vai fazendo as modificações. Esse aqui é o valor de fechamento, o close que eu peguei. Você pode ver como é que eu puxei aqui, eu coloquei quando que começa, quando termina, tratamento que eu tive que fazer, as colunas que eu ia pegar. E aqui, no caso, quando eu carreguei meus dados, eu vou deixar esses dados disponíveis aqui na pasta Dataset, mas
Aí para você carregar, simplesmente você define as colunas que vai usar e já passa a data como um index aqui. Ok. E o que acontece? Vamos lá. Para preencher esses finais de semana aqui, de repente nem era preciso ir na vírgula ali, mas preencher para não ter lacuna no meu index aqui, porque tive alguns conflitos e para evitar, eu criei os dias ausentes ali, aqueles dias que estavam faltando, e fiz o preenchimento simplesmente pela data de fechamento ali do meu último valor, ali pelo meu close. E aqui, dia 7, aí você vê 8 e 9, aí aqui só deixa eu ver. Tem outros aqui também, o 15, 16, alguma coisa assim. Cadê? No dia 8 e no dia 9, aqui embaixo eu printei de novo, usei a função, ok? 8 e 9, você pode ver que ele repete o mesmo valor do dia 7. E aí, assim, resolvi o meu problema aqui. Pode fazer outra abordagem? Pode, com certeza, tem muita coisa para fazer aqui também e vai depender de cada caso também, mas isso aqui eu vi que fazia sentido. 7.390 dias, uma dimensão, porque isso aqui virou índice, ok? Eu não vou explicar detalhe por detalhe, mas eu quero mostrar como construir isso aqui. E principal aqui, de construir o agente aqui para poder fazer o investimento para mim. Então, vamos lá. Aqui como é que uma amostra de como é que estão esses dados, como é que eles estão distribuídos. De repente poderia pegar uma ação mais volátil, não sei. Aqui eu pensei em pegar Itaú, por quê? Não é nada a favor do Itaú, não tem nada com Itaú. Simplesmente não é isso. Eu simplesmente quis fazer com que alguma ação que eu chamo de papai e mamãe, arroz e feijão, que são ações que são mais perenes, de repente. Então, o BARS, que chama desse nome, né? Ação perene ali, você tem bancos, você tem companhias de água, companhias elétricas, ações que você simplesmente precisa, produtos ou serviços que você precisa consumir independente de crise. Que mesmo que o mundo esteja em crise, o Brasil esteja em crise, as pessoas continuam consumindo energia elétrica, água, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de ação que eu estava focando aqui. Poderia pegar um varejo também, eu cheguei a pensar em pegar outros aqui, mas que varejo é completamente instável. Pensei em pegar também, e aí é com vocês, mas a ideia não é essa, o foco não é esse, que é para poder pegar mais a parte fundamental, dos fundamentos aqui, né? Então, vamos lá. Eu simplesmente passei aquele close lá para listas ali, peguei os valores ali, peguei ali, chama price, ok? E o que acontece aqui? Você pode fazer várias modificações, pode testar de várias formas. Aqui eu botei uma janela de 30 dias, ali os 30 dias, assim, meus 30 últimos preços ali, não necessariamente seriam os dias, mas no caso decisão a cada 5 dias que ele vai tomar. E aqui simplesmente vou marcar o último índice ali válido e pegar essa lista, dessa lista de preço. E vamos lá. Como que isso foi construído? Tem 2 artigos aqui que eu trouxe para cá, que foram a base para poder construir a primeira classe aqui, para poder trazer o que eu preciso aqui. Isso aqui que vai definir a política trader, que será o esqueleto do agente que será criado. Como que isso está aqui? Esses 2 papers aqui, eu vou deixar o link disponível também. Vocês podem pegar direto no site aqui do Archive, aqui, que tem o Archive, sei lá. E como é que fala isso? Isso mesmo, né? Eu sempre chamei de Archive, Archive, alguma coisa assim. Enfim, vou mostrar aqui, coloquei aqui do lado, evolução das estratégias ali, o Reinforcement Learning, e aqui foi um artigo da OpenAI, aqui, a empresa ali, líder não, né, mas benchmark dos modelos mais usados hoje em dia estão sendo da OpenAI, que fez o ChatGPT, e em 2017 já estão falando sobre isso, e outro artigo foi de 2018, que simplesmente aqui é o laboratório do Uber, aqui para a parte de IA, que simplesmente fez uma leve otimização, uma leve melhoria em algumas coisas ali, tem algumas coisas, você pode aproveitar os dois, leia os dois aqui, veja o que você pode extrair disso, mas fez algumas modificações para você poder fazer essas otimizações, e aí tem algumas ideias aqui de algoritmos ali, tem o Learner que está falando já, a base teórica, se eu não me engano foram esses 2 caras que eu falei do Nobel do Reinforcement Learning, foram eles que trouxeram. E só deixa eu ver aqui, ó, passar um olho aqui rapidinho, que não foi exatamente esse que eu me baseei, mas eu olhei algumas coisas aqui.
e vamos passar por alto aqui. Não vou entrar em detalhe, a ideia não é essa, mas vamos ver como é que tá aqui, como é que tá a situação. Aqui é questão de estratégia de evolução, como é que vai fazendo as coisas e tudo mais. Aí você, assim, pega para ver ali o que pode ser interessante, o que você pode fazer de adaptação. Tem o pseudocódigo aqui também para você poder usar. É questão de paralelizar aqui. Aí, o que acontece? Essa questão de paralelizar, eu estou usando NumPy aqui, então não fiz nada com GPU. Eu teria que fazer adaptações no código. Você pode fazer adaptações ali, cheguei a fazer alguns testes. Pode usar adaptações com TensorFlow também, usar TPU de repente. Pode usar uma máquina mais robusta, porque o treinamento demorou um pouco aqui. Levei umas 2 horas mais ou menos para treinar, 2, 3 horas para rodar tudo. Por isso que eu já trouxe os códigos executados, senão o vídeo vocês vão ficar 4 horas esperando aqui para eu poder explicar. E aí tem a ideia aqui de um pseudocódigo e tudo mais, por aí vai. A ideia, e até mostra que está usando CPU e tudo mais. Aí o que acontece? Isso aqui não foi exatamente o principal que eu me baseei. Foi esse. Aqui tem uma leve introdução aqui, uma leve introdução ao código. Eu vou mostrar a parte que interessa aqui. Foi logo no início mesmo, como aí. Que questão de uso de CPU e GPU também, como é que pode fazer. Se você estiver usando Colab, tiver alguma máquina para instanciar ali no Google também, usar TensorFlow, você pode fazer adaptações no código, usar também a TPU que tem disponível. E você pode aumentar mais ainda o processo ali para otimizar isso. E não adianta colocar mais memória RAM, né? Para vocês terem noção, né? Falei o tempo aqui, só para vocês terem ideia de benchmark, eu tenho uma máquina aqui que é um i7, 10ª geração, de 16 GB de RAM. E demorou 2, 3 horas ali mais ou menos para rodar tudo. Não adianta exatamente aumentar a memória para achar que vai ser mais rápido, porque não está paralisando o código. Pode ser que sobe a memória, dê problema, acaba ficando com gargalos aí. Não é exatamente isso que resolve, você tem que saber controlar seus threads. Mas isso é um outro assunto. E não é o foco aqui também. Mas tem como fazer isso ali, que o TensorFlow ajuda muito se você usar outro tipo de arquitetura. E aqui, vamos lá. Não foi esse aqui é de logprobe, não foi exatamente essa, foi essa aqui, essa fórmula aqui. Onde ela tá? Ela tá aqui, ó. Pera aí. Vou mostrar aqui. Essa fórmula aqui embaixo, da minha política de trader, é isso aqui, é isso que tá fazendo aqui. Vou mostrar como é que funciona aqui. Só, assim, uma luz, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes. A ideia não é essa, deixa eu só ajeitar aqui, calma aí. Que eu apertei F11 para poder mostrar só a tela que dá um zoom legal. Espero que o tamanho esteja bom. Qualquer coisa eu tento aumentar um pouco aqui também. Deixa eu ver, tá 164%, ok. Isso aqui é o da OpenAI. Esse aqui é o que interessa. Vamos lá. O que acontece? Aqui tem a noção do seguinte. Isso aqui eu tenho uma função que ela está fazendo uma estimação do meu gradiente aqui. Ela tem aqui uma função aproximada que vai estimar meu gradiente esperado ali. Esse aqui é na matemática ali da esperança mesmo, e de uma variável contínua, aqui no caso. Eu tenho meu gradiente, tenho meus pesos, como é que vai sendo feita essa atualização? Primeira coisa, isso aqui é uma distribuição, assim, do erro, aqui pelo menos que a gente analisa, uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana. A gente pode ver isso aqui, ó, esse epsilon aqui, não é y, não é o epsilon mesmo, é o meu ruído. Ele é uma distribuição aleatória normal, que simplesmente vai interferir nos meus pesos aqui, nas minhas recompensas. Qual é o conceito de reinforcement learning ali? O principal, né? Acabei não falando muito. Que às vezes, o que acontece? Eu acho que na minha cabeça tá uma coisa, tá assim, suave, tá simples, tô acostumado a mexer com isso. De repente, na sua cabeça não tá desse jeito, às vezes você não conhece, tá vendo pela primeira vez, não sei. E eu tenho que parar de supor que você já entende isso aí e tentar ser um pouco mais didático aí, não sei. É sempre uma dificuldade, né? Isso aí, eu acho que, assim, admire bastante os professores, os educadores ali, porque realmente é bem difícil você transmitir o que tem na cabeça, passar para alguém que não conhece e ensinar isso com clareza. Mas vamos tentar aqui. Que a coisa, se tiver dúvida também, me pergunta. Mas a ideia aqui, esse ruído aqui, tá aqui a gente, assim, esse trecho aqui principalmente pode ler rapidinho, mas assim, você tem para cada amostra ali da distribuição da população e
você aplica um aditivo aqui, um ruído no gaussiano para poder colocar aqui no vetor, tudo mais, onde para cada valor ali dos pesos você tem aqui, o ruído segue uma distribuição normal. Aqui, média igual a 0, desvio padrão igual a 1. Por quê? Como é que eu identifico o que é isso? Isso aqui é uma matriz de identidade. Matriz de identidade, tenho ali, você pensa ali, simplesmente você tem as variâncias ali, você tem a variância é 1, você tem a matriz de identidade quando você tem 1 nas diagonais, e o restante são as covariâncias dessa matriz aqui no caso, que você tem 0 nos outros números. Na diagonal tudo 1, no restante aqui é 0. Você tem essa matriz de identidade, a variância de cada uma dessas aí acaba sendo 1. A variância de 1, para você chegar no desvio padrão, você tira a raiz. Tirando a raiz de 1, você tem 1, porque o 1 multiplicado por ele mesmo é igual a 1. Então, no caso, você tem média igual a 0, desvio padrão igual a 1, você tem uma distribuição normal. Essa minha distribuição normal, você pode ver aqui, veja essa aba aqui rapidinho. Pronto. Você tem aqui, ó, deixa eu só procurar com vocês. Aqui eu tenho isso aqui eu tenho simplesmente meu ruído aqui, você tem a perturbação dos dados, que você faz a atualização dos pesos, mas aqui a distribuição normal está aqui, nesse trecho. Esse random aqui, random N, é a minha distribuição normal que eu estou fazendo para cada peso que eu tenho ali, ok. E a ideia, peraí que o Ctrl toda hora dá problema, espero que não quebre o código, eu até salvar isso. Eu tenho essa distribuição normal, que para cada peso ali eu vou ter minhas recompensas, esse pedaço aqui. E aí, essas recompensas aqui, pensa que esse trecho aqui vai ter meu peso ponderado de acordo com o meu ruído, para poder chegar na aproximação do meu gradiente aqui. E qual é essa ideia? Por que eu estou falando desse gradiente aqui? Porque a gente está pensando em uma análise multivariada, e essa análise multivariada, você tem que fazer o seguinte, você tem várias derivadas parciais, e o conjunto dessas derivadas parciais, aqui o conceito matemático são essas derivadas, que é o que vai calcular essa inclinação para onde vai ali, o peso. O conjunto dessas derivadas parciais forma o meu gradiente. E pensa o seguinte, não sei se está complexo isso aqui, eu vi também uma imagem que de repente pode ajudar. Aqui, ó, da própria biblioteca do otimização bayesiana, essa imagem aqui. Pensa o seguinte, vamos por parte aqui, focando na imagem, só para tentar entender aqui a gente seguir essa linha de raciocínio, porque não é para ser algo complicado, isso aqui não é complicado, acredite, isso aqui é uma das coisas mais tranquilas que tem na Reinforcement Learning, que tem muito mais coisa complexa aqui, não estou nem usando função de ativação, mas beleza. A ideia é o quê? Você tem, pensa o seguinte, você está num terreno montanhoso, pensa que você é um pontinho aqui dentro, você está num terreno montanhoso e você está com os olhos vendados. Pensa terreno ali, deserto, dunas, areia, coisa assim. E aí você está num ponto, você está no seu ponto inicial, você começa a andar de forma aleatória e você começa a descer, vai descendo, você não sabe exatamente onde vai parar, mas você vai descendo até chegar no menor ponto possível. Aí você chegou, vamos supor que você tenha chegado em algum cantinho aqui que tá reto. Ali é o seu mínimo. Você tá, até então é o seu mínimo global e o seu mínimo local. Você acha que é o seu global, pode ser que seja, pode ser que não. E também é o seu mínimo local. E aí você vê o seguinte, agora vamos tentar subir. Aí você vai andando, vamos supor que você encontra uma subida. Aí você vai subindo. Aí aqui, vamos supor que você chega aqui. Chegou aqui, e aqui é seu momento mais alto. Você está numa altura acima do ponto inicial, vamos supor que o ponto inicial tem sido aqui, você desceu, chegou até aqui, aqui você pegou, subiu, veio até aqui. Você está aqui. Aqui é seu máximo. Você acredita que seja seu máximo global também. Sendo ou não, você tem que buscar qual é esse máximo aí. E o que acontece? Aqui, por enquanto, pode chamar de seu máximo local também. Aí você vai descendo. Aí você desceu de novo. Aí você chegou no outro mínimo. Aí vamos supor que esse mínimo aqui, não é exatamente isso, mas vamos supor que esse mínimo seja menor ainda do que seja mais baixo ainda do que esse. Aí esse aqui vai ser seu novo mínimo local. Vamos supor que vem até aqui. Vai ser seu novo mínimo local. E também você está estimando aí que é o seu ponto mínimo de tudo. E a ideia é o quê? Você vai fazendo esse mínimo, esse máximo, que calcula essa variação são as derivadas. As derivadas vão calculando essa variação.
Por isso que, assim, análise multivariada, você vai trabalhando muito com as derivadas que são parciais, e todo esse conjunto de derivadas você vai ter o seu gradiente. Esse seu gradiente vai atribuir o peso que você precisa ter na hora da recompensa. Porque aqui você vai ter suas recompensas. Deixa eu voltar aqui. Você vai ter suas recompensas de acordo com esses erros que você tem aleatórios dentro de uma normal, né? Sempre bom destacar isso aqui. E aí você simplesmente vai tentar chegar no momento que você vai definir se vai subir ou se vai descer. Isso é o quê? Seu mínimo é o quê? Seu mínimo de erro que você tem que ter na hora de fazer uma compra. Seu agente tem que ter na hora de fazer uma compra. Seu máximo é o quê? O máximo de lucro que você tem que ter. E aí tem alguns conceitos que são importantes também, que, assim, tá abaixo de zero. Pensa o seguinte, tá abaixo de zero, você tá descendo, tá abaixo de zero, você tem que mandar subir de volta. Subiu, passou de zero, você tem que mandar descer. Vai tentando aproximar essa função, são funções aproximadas, que é a função matemática. São funções aproximadas para tentar reduzir esse erro o máximo possível e tentar maximizar o lucro o máximo possível. Você vai tentando equilibrar e fazer alguns equilíbrios. Você tem que ter cuidado também para não selar, né? Você não ficar igual a zero. Se for igual a zero, você sela. E aí você tem um problema aí que eles chamam de desaparecimento desse gradiente, é o seu Vanish gradiente, que é o famoso Vanish gradiente, que você simplesmente vai chegar num ponto que você não, assim, tem como tratar isso também, que às vezes pode ser algo ruim, porque vai chegar próximo de zerar seus pesos e aí vai parar de aprender. Você vai, assim, dá para modificar épocas, dá para modificar learning rate, dá para modificar algumas coisas da arquitetura da rede neural, mas não é o foco aqui. Eu vou trazer um case sobre isso ali, vai envolver séries temporais que vai ter justamente como tratar esse problema de Vanish gradiente ali, vou explicar melhor em outro momento, e vou trazer outras abordagens também, mas eu faço um só para séries temporais, que aí eu tento pegar todo o conceito ali também, e caso real também. E aí o que acontece? Aqui, acho que, assim, não sei se ficou clara a ideia, mas a ideia é o quê? Minimizar o erro, maximizar o lucro. E aqui você vai tendo o aprendizado ali, o seu reforço, por quê? Porque você simplesmente vai treinando o seu robozinho para ele poder aprender isso e fazer bons investimentos. A ideia fundamental é essa. Aí aqui a fórmula é baseada naquela ali. Assim, é uma das fórmulas aqui, tá? Toda hora eu aperto o Ctrl, que eu aperto o Ctrl Tab aqui para alternar, né? A minha aba, né? Tem outras abordagens. Leiam o restante aqui. Tem essa aqui por inovação, né? Por novidade. Que você também beneficia a novidade que tem o seu algoritmo buscar coisas novas e trazer essa novidade ali para explorar, que pode ser que seja benéfico ou não, aí você vai vendo e você vai aprendendo com isso, ele vai aprendendo e vai tomando decisão de comprar ou vender com base nisso. Aí tem outras coisas aqui também, tem o paper um pouco mais extenso, método que usou, tem tudo bem detalhado aqui. Aí leiam aí, dever de casa. Mas aí a ideia é o quê? Essa aqui é a noção que vocês têm que ir por trás. Pensa o seguinte, aprendizado por reforço. Cachorrinho, você tem cachorrinho em casa, alguma coisa, já conheceu algum animal, já deve ter visto um animal na vida. Você viu que o bichinho fez alguma besteira, se pune ali. Não vai agredir, né? Pelo amor de Deus. Mas você, sei lá, deixa preso ali um pouco, ok. Fez alguma coisa boa, biscoitinho. Um biscoitinho é recompensa. E aí vai aprendendo o que pode ou não fazer. É isso. Seu agente aqui vai fazer isso. E aí o que acontece? Vamos lá. Não vou entrar em tantos detalhes assim também, que tem mais conceitos aqui por trás, mas a ideia não é ficar preso nisso aqui. Só queria que entendesse qual é a lógica que é usada, como é que pode ser adaptado aqui a parte teórica com a parte prática também. É sempre um desafio trazer isso, mas vamos lá tentando. Vamos lá. Arquitetura da rede neural. Essa aqui não tem muito mistério, você tem as camadas que você vai usar ali, como é que vai fazer isso aqui. Estou usando uma arquitetura bem simples, vou trazer arquiteturas mais complexas depois, eu vou tratar outras abordagens diferentes depois também, vocês vão vendo com mais calma. Mas aí, o que acontece? Aqui o modelo, essa política trader aqui, ela vai ser chamada em outro momento, vai ser chamada no meu trader. Aqui dentro eu vou chamar a política trader aqui, ó, para poder fazer esse aprendizado. Aqui eu simplesmente vejo o meu estado, como é que tá, porque quando a gente pensa em reinforcement learning, a gente tem que ver o agente, o ambiente, o estado onde ele se encontra ali. Você tem que saber o momento que está, se está indo para frente, se está indo para trás, está subindo, descendo, né? E aqui você vai vendo
momento corrente, start e tudo mais, aí você vai. E isso aqui é muito usado em jogo também, aliás, aqui no Paper, usaram jogos da Atari, não sei se alguém bateu o olho e viu alguma coisa de Atari, mas usaram jogos de Atari. Deixa eu ver se eu acho pra cá. Tem um bonequinho pra cá pra baixo. Deixa eu ver. Como é que? O mouse aqui não colabora também. Decide mais, não. Ah, daqui. Tá logo no início. Tem alguns bonequinhos, chegaram a usar jogos da Atari, chegaram a usar algumas coisas. Aí, o que é interessante de ver que tem alguns algoritmos que foram usados, alguns métodos que usaram e também o resultado de cada um, de acordo com as recompensas. Aí tem algumas coisas ali que, em alguns momentos, colocaram algumas armadilhas, outros momentos não colocaram armadilha nenhuma, e como que os algoritmos estavam se comportando, como é que eles estavam aprendendo. Aí algoritmos que tinham mais inovação, aí tem uns detalhes ali, eles simplesmente conseguiram se adaptar melhor às armadilhas que tinham ali, obstáculos que tinham. Isso aí é muito importante para você fazer o trader aqui também, né? Fazer a compra da commodity, a compra da ação, porque o mercado é cheio de armadilha o tempo inteiro. Quando você vai ver, aumenta uma taxa de juros aí do nada, daqui a pouco diminui, aí daqui a pouco alguém anuncia uma tarifa aqui, outro anuncia a tarifa ali, quando vai ver, derruba o mercado, acontece circuit break, sei lá, e tem muita volatilidade. É com base nisso você tem que saber, você tem que ir treinando seu robozinho para sobreviver a isso. Porque a longo prazo você pega até uma ação aqui, ó. Calma aí. Subir de novo aqui rapidinho. A longo prazo, quando você vai destrinchar, você teve vários momentos aqui que estava em queda, mas você pega do início até aqui, cresceu. Agora, você tem coração para. Você tá aqui, você comprou, chegou aqui. Aí você não vende. Aí começou a cair. Aí não vou vender, não. Vamos supor que isso aqui, ó, você dá um zoom, são meses. Aqui são meses, às vezes anos. Isso aqui são 10 anos, ó. 10 anos não, são 5 anos, daqui para cá. Aí vamos supor que aqui, você tá aqui. Aí você tá ali posicionado, você tem sua certa posição de mercado, vai afundando, e chega aqui, nossa senhora. Tem gente que aqui já quer vender tudo. O robô não tem isso. Ou então aqui, ó, olha esse pedaço aqui, pandemia. Então, olha esse pedaço como é que tava aqui. Teria coração para aguentar até aqui? Você tá posicionado aqui, ó. Você chegou a ter um pico, aí, não, vou vender agora não. Aí subiu, eu tô bem. Aí começa a cair. O que você faz? Ah, não. Aí tem gente que quer comprar quando tá aqui e vender quando tá aqui, né? Mas beleza. O robô vai aguentar essa emoção. E a ideia é essa, porque o sentimento humano muitas vezes atrapalha mais do que ajuda, mas beleza. E aí o que acontece? Aqui tem um restante da construção aqui, construção do agente, que é aqui que eu vou definir as ações que ele vai tomar. Então, isso aqui eu usei muitos algoritmos muitos scripts aqui eu me baseei também, você pode pegar até, assim, não é recomendação de curso, não é indicação nem nada, mas é um curso muito bom que eu fiz na Data Science Academy, é simplesmente, acho que é um dos melhores ali para você que quer atuar com consultoria, quer empreender, quer ter seu negócio, quer trabalhar em empresa também, quer aprender bem. São cursos muito voltados para o mercado e muitas coisas eu peguei conceitos de lá também. Já peguei código de uma coisa ou outra, juntei, peguei outras coisas com o trabalho e isso que foi excelente para me ajudar com algumas coisas no trabalho. E você faz suas adaptações, você vai fazendo modificações aqui, isso aqui já fiz muita mudança, mas como eu falo assim, questão de curso, depois eu gravo um vídeo específico sobre isso, porque eu não tô aqui para recomendar curso, nem vou deixar link de nada aqui embaixo, vai ter nada disso, tô ganhando nada com isso não, é de graça mesmo. E simplesmente tem muito curso de graça na plataforma deles, de repente vale a pena dar uma olhada lá. Eles ensinam principalmente coisas voltadas para análise de dados, inteligência artificial, ciência, né, no geral, e muita coisa com Python, SQL, é muito bom dar uma olhadinha lá. Power BI tem também, aí quem quiser uma coisa nesse sentido, mas tem outras coisas também, tem Alura, essas outras coisas, a gente sempre pega uns códigos aqui e faz uns remendos, né, fica igual o Dr. Frankenstein, né, as pessoas confundem com o monstro, né, o Frankenstein é o doutor, mas beleza. Enfim, tem as questões aqui de investimento, só ajeitar o microfone aqui, peraí. Tem questão aqui de investimento, aqui, como é que vai ser. Você vai definir esse momento inicial, porque aqui que você vai definir quanto que você quer depositar ali, quando você vai começar, se compra ou não compra, aqui que você vai definindo as ações do seu agente, o que pode fazer. O fit ali vai ser, no caso, para treinar um modelo. Deixa eu ver um negócio aqui. O que mais que pode ser interessante para falar aqui?
Aqui simplesmente vai mostrando as coisas de comprar, vender ali, o dia que passou. Não tem muito mistério. Aqui não tem muito mistério, não. Você vai definindo também unidade de vendas ali, o total que você vai vender, o total que você vai comprar, o total que você vai vender. Você pode limitar isso. Porque de repente não é interessante você colocar para vender muita coisa ou colocar para comprar muita coisa de uma vez só. Não sei, vai depender da estratégia de cada um. O que acontece? Vamos buscar a melhor ideia aqui de melhor trader com base em uma otimização. Essa otimização vai ser essa otimização bayesiana para poder otimizar os hiperparâmetros dessa rede neural para poder melhorar a decisão do agente. Porque a rede neural, quando vem, você tem parâmetros ali por default. Ali, geralmente, o algoritmo de machine learning, quando você usa, ele tem um default. E aí esse default não necessariamente se aplica ao seu caso. Dificilmente vai se adaptar, vai se adequar bem aos seus dados. E para você definir um algoritmo que vai construir ali um modelo com base nos hiperparâmetros que você vai definir em cada algoritmo ali para chegar na melhor, assim, no melhor modelo possível para os seus dados, você precisa fazer uma busca por esses hiperparâmetros. Você tem vários tipos de busca. Aí, no caso, essa aqui foi a otimização bayesiana. É isso aqui que esses papers trazem para poder lidar com isso. E o que acontece? Aqui o melhor trader, simplesmente você vai definindo aqui. Vamos passar principalmente pelos parâmetros que eu coloquei na função. Que é o quê? Até anotei aqui. Quanto do histórico a gente observa ali sua janela, que você vai ver, ali eu tinha colocado 30 dias, tudo, pode mudar muita coisa aqui. Frequência de decisões, ali qual o período que você está usando, população ali, simplesmente você vai testando a cada momento ali, cada passada, seu ruído, como é que o learning rate ali, simplesmente como é que vai ser o aprendizado desse modelo, que não adianta ser super veloz, não adianta ser super devagar, você tem que achar o meio termo ali. Que também pode dar outros problemas ali na sua rede, pode aprender demais também, não é isso que você quer, vai dar problema de overfitting também, tem muita coisa que pode ser ocasionada. É o que acontece? Tamanho da rede também, por aí vai. E aí esse melhor trader está sendo usado para cá, para baixo, peraí. Está aqui, nos parâmetros, que esse melhor trader vai simplesmente buscar os melhores parâmetros desses parâmetros aqui, e vão fazer uma busca com base nessa otimização aqui. Vamos pegar essa busca trader aqui, que vai chamar, um chamou daqui, essa aqui é só para organizar. Essa busca do melhor trader vai chamar o melhor trader, para poder ver como é que vai ser isso aqui. E depois eu vou falar algumas coisas também, você pode mudar algumas configurações, mas eu falo melhor depois. E que você vai, assim, na hora que fizer essa busca, qual janela eu coloco? Posso colocar de 1 a 5.000, por exemplo, para poder definir a janela que eu vou usar aqui. Esse skip também, posso colocar de 1 a 5.000 se eu quiser, população, por aí vai. O erro, o learning rate. E aí você vai definindo, coloquei, são 5 zeros aqui. Sexta casa decimal já, esse 1 aqui, até 2 casas decimais para cá. E você pode definir para chegar até 1, de repente, ou então botar mais zeros aqui, não sei. Aí vai depender do tempo que você está disponível para isso também, porque a ideia não é ficar levando 10.000 anos aqui para treinar tudo. Ele vai fazer uma busca por isso aqui para poder ver como que ele aprende bem e vai recompensar de acordo com isso. Vai fazer, além dessa busca aqui, vai também ter a questão da recompensa. Você tem que ter ali a maximização do lucro, minimização do erro. E aqui, coloquei um timer também para você poder ver o tempo de execução. E o que acontece? Aqui é simplesmente tempo disponível para eu poder fazer esse treinamento, que a ideia não era atingir a perfeição, dá para melhorar mais ainda, mas aqui eu tenho 10 pontos de exploração inicial ali, aleatória, e você tem a otimização, a interação da quantidade de interações ali que você vai ter dessa otimização. Ou seja, vai percorrer 20 vezes dentro das suas redes ali, que você vai definindo, tem outros tamanhos ali também, vai depender da época que você está colocando e tudo mais. Não vai fazer só 20 interações, tem muito mais interações ali. Ele vai fazendo essas buscas. E com base nisso, aqui tem as saídas, se quiser ver.
podia tirar esse erro aqui. Erro não, né? Aviso. Simplesmente vai deprecar aqui, de repente eu acho que dá para fazer no lugar de colocar um return aqui, dá para colocar um flatten também. São cálculos por matrizes, né? O flatten aqui ele vai tirar um pouco isso aí, vai dar melhor de repente, né? Não sei. Tem que pegar aí e testar. De repente outra versão do NumPy vai ajudar, não sei. Mas próxima vez eu boto o filter warning aqui, simplesmente coloquei, já rodei. E para ter noção, eu fiquei com preguiça de rodar de novo. 1h02 aqui que levou. Esse aqui foi o tempo total. E simplesmente leva muito tempo. Se eu quiser rodar mais, eu poderia botar 50-50 aqui. Aí você vê aí quanto tempo vai levar. E o que acontece? Aqui é o resultado dessa minha otimização. Eu tenho um dicionário aqui, na verdade, ó. Vem cá. Deixa eu subir isso aqui. Isso aqui eu tenho um dicionário com os resultados ali, o target e os parâmetros. Dentro de parâmetros, ainda tem o learning rate aqui até aqui. Aqui dentro de parâmetros eu tenho learning rate, population size, sigma, por aí vai. E aqui, vamos lá. Para que eu quero isso? Aqui eu tenho meu máximo de target aqui que ele conseguiu. Aqui tem minhas otimizações que foram feitas, né? E os parâmetros que ele atingiu. Por que eu quero isso? Coloquei um print aqui, só para poder ter noção. Aí o que acontece? Já que é um formato de dicionário, eu quero pegar o learning rate. O learning rate está dentro de parâmetros. Tem que percorrer cada valor que está dentro da otimização bayesiana do resultado para poder pegar parâmetros que está aqui. Cadê? Deixa eu subir de novo. Deixa eu subir aqui rapidinho. Não, tá no outro aqui, ó. Para pegar cada valor que está aqui dentro, tem target e tem parâmetros. Aí dentro disso, dentro de cada parâmetro, eu tenho meus valores. Para poder pegar isso aqui é list comprehension, né? Isso aqui é do Python. E aí eu pego o learning rate, aí depois eu pego a população, por aí vai. Tem os valores de cada um. Foram os valores máximos ali, otimizados, né? O máximo que ele conseguiu obter de cada um. E esses valores eu vou passar aqui, dentro do melhor trader. Aí o melhor trader vai... Peraí, fio bem em cima do negócio. Beleza. Aqui, o melhor trader vai usar aqueles parâmetros que foram definidos lá em cima para poder fazer as operações. Ele simplesmente vai colocar os valores otimizados disso. Eu poderia puxar, poderia colocar cada uma variável aqui e passar essas variáveis aqui, ou posso puxar dessa forma aqui, que eu simplesmente tenho os valores ali, da mesma forma que puxo ali, tenho os valores aqui também, e realizo o treinamento. Aqui tá executando, né, o botzinho. O que acontece? Aqui eu tenho meu modelo, mais a parte da arquitetural, né, do modelo, e aqui eu simplesmente tenho a parte de fazer o treinamento do meu robozinho, né, meu trader, ali no caso, meu agente. Aqui que eu faço meu fit para poder realizar esse treino. E a cada interação, ali eu vou printando a cada 100 interações, eu vou fazer 1000 interações e a cada 100 ele vai mostrando aqui o print. Tem as recompensas de cada um, ali mostrando como é que tá indo, ok? Também levou aqui mais 1h11, quase 1h12, né? 1h12 praticamente. Então, só aqui já tem 2 horas para rodar isso aqui. Fora o tempo que eu levo para ajustar cada coisa. E aqui tem as saídas esperadas. Aqui é aquele gráfico que eu mostrei no início. Eu tenho aqui, como é que funciona? Dia zero, comecei ali. Além de 10 mil que eu comecei, esses 10 mil, só mostrar aqui onde que eu defini. Aqui, ó, money, foi aqui. Money, deixa eu só procurar, fazer uma busca rapidinho. Procurar aqui 10 mil. Aqui, tá. Aqui também serve. É porque eu não passei só aqui esse valor. Poderia mudar, na verdade. Não passei só aqui, eu passei aqui também. Passei aqui dentro de trader. Não, o que mais? Essa aqui é dentro da função. Isso aqui eu posso mudar ali no meu valor. Mas beleza. Aqui eu simplesmente comecei com 10 mil. E eu vou comprar no máximo 100 ações de uma vez. E vou vender no máximo 100 ações de uma vez. Posso mudar aqui? Posso colocar para comprar e vender no máximo 10. Mas aí vai fazer muita operação ali, quase que diariamente que vai fazer isso. De repente eu não quero operar dessa forma, não sei. De repente não é interessante. De repente eu quero fazer de outra forma. De repente eu não quero começar com 10 mil. De repente quero começar com 500 e colocar aqui limitar 10, 10. Não sei. Aí vai de cada um. Isso aqui, assim, tô recomendando nada não. Por favor, não use isso aqui para poder querer ficar rico nem nada do tipo, porque tá longe disso. Mas o longo prazo mostra que dá para ter alguma coisa interessante. E vamos lá. Dia zero, além daquele 10 mil ali, comprou 100 unidades. Aqui só tá comprando, ó. No início só compra. E aqui tem meu saldo, como é que tá?
qual foi o preço, como é que tá o saldo. Aqui meu saldo do meu gasto que foi indo embora. Tinha 10 mil, comprou R$316 aqui, são 100 unidades. O preço que tava a ação naquele momento. Aí para 900 e pouco, aí foi para 9 mil e pouco, 9.600, 9.300, 9, por aí vai. Aí comprou, aqui só tá comprando, aí começou a vender. Aí pegou para vender, aqui investimento, como é que foi? Vai aqui. Outra coisa, eu não coloquei o limitador aqui, agora que eu tô vendo isso também, mas dá para definir um limitador que aqui simplesmente ficou com menos 100, 130 e pouco. Isso aqui eu acho que não, assim, não tá legal. Isso aqui eu posso, vamos supor que assim, eu coloquei mais dinheiro ainda na minha carteira ali para puxar isso. Eu posso colocar um limitador para não acontecer isso aqui, para não ficar negativo. Aí vai questão de ajuste, mas beleza. Aí compra e vende, compra e vende, compra e vende. E a ideia, vamos lá, dia 2000, dia 3000, passou mais de um ano, passou. Mais de um ano não, mais de 10 anos. Tô cismando que 3.000 dias é um ano, né? 360 só, calma. Depende do ano, né? Mas beleza. E aí o ganho total, quase 78 mil. De 10 que investiu, ficou com 87. Aqui, quase 88 ali. E aí tem um percentual de cada variação ali, de cada momento, como é que ficou. Isso aqui, tem os pontos nos gráficos aqui. O azulzinho tá comprando, o verde é... Deixa eu ajeitar aqui. Tentando dar um zoom. O verde é o valor real, né? E o vermelho é onde vende. Você vê que assim, você pode fazer outras configurações para não fazer tantas operações assim. Você pode definir isso, como foi o caso que eu tive que definir ali para consultoria. Eu não coloquei para fazer a operação igual trader. Não, a ideia não foi essa. Foram bem menos pontos. Foram pouquíssimos pontos ali. De repente uma dezena de pontos ali, de pontinhos de compra, venda. Não tinha essa quantidade toda. Mas aí vai de acordo com cada configuração aqui. Eu fiz modificações para poder adaptar a ação e adaptar a esse caso específico aqui, para esses dados que eu trouxe. Mas pensa o seguinte, ele não tá mal. Aqui você vê que tá comprando aqui, tá comprando, aí depois começou a vender. Começou a vender aqui, vendeu mal. Aí comprou mais um pouco, vendeu aqui, não sei se dá para ver que tá bem pequeno. Aí vendeu aqui, foi, compra, vende. Aí aqui tá vendendo, ó. Azul tá comprando, comprou um aqui, ó, não ficou legal, ele vai aprendendo, vai punindo isso também. E simplesmente vai, se vê que tá vendendo, depois começa a vender mais nos picos aqui. Começa a comprar mais aqui para baixo e vender nos picos. A ideia é essa. Aqui você vê que tá subindo, mas tá comprando. Aí depois vendeu. Aí chega aqui e vendeu de novo. Começou a cair e comprou. Aí vendeu. Aí foi. Ele não vai acertar 100%. E aqui eu treinei com 1.000 épocas. Deixa eu tirar isso aqui. Peraí. Treinei com 1.000 épocas aqui. Eu posso colocar 2.000, posso colocar 5.000. Pode ser que eu tenha que fazer modificações nas minhas interações que eu botei 10, 10, né? Aqui, ó. Lembrando aqui, volta aqui rapidinho. Coloquei 10 e 10. Isso aqui, eu tinha colocado pelo menos 50-50 para poder fazer isso e deixei rodando o quê? Uma tarde toda ou de um dia para o outro. Aqui não adianta deixar rodando de um dia para o outro, que sempre tem alguma coisa no Windows para atualizar e estragar meu script, mas beleza. E deixa eu descer tudo aqui, peraí. Mas assim, a ideia é essa, a ideia central. Aqui você vê que tá vendendo, e depois ele só passa a vender. E aí o que acontece? Dá para fazer um deploy, dá para construir um robozinho que vai ajudar a simplesmente operar ali junto com você, de repente não colocar no automático, mas de repente para fazer umas operações, você faz suas análises e tem algo decidido. Aí entra o robozinho do lado ali para ajudar, aí de repente o robô decidiu alguma coisa parecida com a sua. Aí você vai ter seu viés, né? Mas vai ter seu viés de confirmação, né? Mas você simplesmente vê, ó, interessante a ideia do robô aqui, gostei, vamos testar aqui. Um dia você faz, outro dia eu faço, não sei. E aí, não sei, não é recomendação, antes que pense que é algo assim, simplesmente não leve isso a ferro e fogo aqui, mas a ideia é essa. E depois eu vou trazer uma ideia de séries temporais aqui também. Eu vou tratar isso aqui não só com os valores, porque não é só uma variável que vai interferir ali, não é só o preço, de forma assim autorregressiva ali, que vai definir o que eu compro, o que eu vendo, a quantidade e tudo mais. Ajuda, com certeza. Mas muitas vezes eu posso pegar também
relatórios, posso pegar notícias, posso pegar outros indicadores, são variáveis exógenas, e aí eu posso acrescentar isso e otimizar mais ainda. Tem como fazer isso com redes neurais também? Tem como fazer também. E vou fazer isso para um outro case, porque a ideia não é, isso aqui não vai entrar nos próximos cases agora. Isso aqui eu nem ia trazer isso agora. Como eu falei, foi questão do Nobel ali que acabei lembrando de um case aqui que eu poderia trazer, achei interessante, ok. E eu espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Depois eu vou trazer outras abordagens. Eu acho que eu vou trazer mais detalhes de feature engineer ali, que precisa fazer alguns tratamentos, PCA, reduzir dimensionalidade, explicar mais como é que funciona cada coisa, outros algoritmos também de aprendizado supervisionado. Vou trazer mais detalhes e aí exploração estatística ali, vamos mais a fundo nisso. E aí depois eu vejo esse negócio de séries temporais. Mas, de repente, vejo alguma coisa de LLM aí também, não sei. Eu vou pensar, porque no momento não sei ainda o que eu posso trazer. Eu tô pensando em algumas coisas, mas é isso. É isso aqui. Espero que tenham gostado aqui, pelo menos. O robôzinho aqui, no lucro, ele saiu, né? Deixa eu reduzir um pouco aqui. 88 mil, entrou com 10, saiu quase 90. Ok. Se eu tenho um dinheiro que, parado aí que eu não vou usar daqui a uns 15, 20 anos, põe um robôzinho para rodar aí e vamos ver o que dá, né? Mas beleza. E a ideia é essa. Assim, reinforcement learning não é algo simples assim, não é algo muito trivial. Isso aqui, então, não, se eu tiver cometido algum erro, tem alguma coisa, pode me corrigir, porque posso estar aprendendo aqui, qualquer coisa aqui, qualquer erro de qualquer outro vídeo também pode corrigir se tiver alguma coisa. Mas a ideia é essa. Vou pensar em mais papers depois para trazer aqui e ver como é que eu posso fundamentar melhor algumas coisas teóricas também. E a ideia é essa. Ideia central do vídeo. Espero que tenham gostado. É o robôzinho investidor. E vamos ver como é que fica aí para os próximos também. Qualquer coisa, só mandar mensagem aí, coloca no comentário, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. Porque realmente é um desafio absurdo. Eu colocar o que tem na minha mente aqui para você entender da mesma forma que eu tenho aqui com clareza. Porque eu não consigo transmitir exatamente tudo, mas sempre tento. Mas isso aí a gente vai melhorando com o tempo também, né? Então é isso, até a próxima. Então, abraço, até mais. Tchau, tchau.